quero te convidar a refletir em algo profundo. Deus não se assusta com o tamanho dos seus sonhos. Pelo contrário, foi Ele mesmo quem plantou esses sonhos dentro de você. Cada desejo santo, cada visão que pulsa no seu coração é uma semente do céu. O Salmo 113 nos revela um princípio divino que vai muito além de uma simples canção de adoração. É uma estratégia espiritual. É um mapa que mostra como Deus transforma histórias, como Ele pega alguém invisível aos olhos do mundo e coloca em posições de honra. A palavra diz que Ele levanta o pobre do pó e ergue o necessitado do monturo para fazê-lo assentar entre príncipes. Sabe o que isso significa? Que Deus não apenas te tira do vale, Ele te leva a lugares onde você nunca imaginou estar. Ele muda a tua posição, Ele muda o ambiente ao teu redor, Ele muda o que os outros diziam ser impossível. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja apenas poeira, contas, preocupações, portas fechadas, mas Deus vê trono, propósito, futuro e abundância. Se Ele levanta do pó, Ele também levanta das dívidas. Se Ele tira do monturo, Ele também te tira da humilhação. E se Ele assenta com príncipes, é porque está preparando você para um novo nível, não apenas espiritual, mas também emocional e até financeiro. Porque Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer transbordar através de você. A bênção não para em você, ela passa por você, alcança famílias, ministérios e gerações. O louvor é a chave que ativa esse mover. Louvar a Deus não é cantar por cantar, é liberar uma força espiritual que muda o ambiente. O louvor abre portas invisíveis, derruba cadeias internas e anuncia ao reino espiritual: Deus continua sendo Deus e eu continuo confiando nele. Quando você reclama, você se prende à escassez, mas quando você louva, o céu se move a seu favor. O inimigo não teme a sua voz cansada, ele teme o seu louvor em meio à dor. Porque o louvor é uma declaração de fé. Mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que doa, eu continuo adorando. Neste dia, decida mudar a atmosfera da sua casa com o louvor. Louve com a boca, mas também com atitudes. Quando você agradece, ajuda alguém ou fala palavras de fé, isso também é louvor. O Salmo 113 começa com uma ordem: louvai ao Senhor, e termina com vitória, porque quem começa louvando, termina vencendo. Quero te lembrar de algo profundo. A razão pela qual o louvor é tão poderoso é porque ele eleva a sua consciência acima do que você vê e te conecta ao que Deus já disse. Quando você louva em meio à falta, está dizendo: Senhor, confio mais na tua palavra do que no que os meus olhos estão vendo. E é exatamente esse tipo de fé que desencadeia o transbordar. O louvor diz ao céu: eu estou pronto. E diz a Deus: eu amadureci o suficiente para receber mais. Porque quem louva antes de ver o milagre está declarando confiança, não no resultado, mas no caráter de Deus. Veja o exemplo de Paulo e Silas, 2 servos fiéis do Senhor. Eles foram espancados injustamente, presos na parte mais escura de uma cadeia romana, com os pés acorrentados e o corpo ferido. Mas mesmo assim, à meia-noite, quando tudo parecia perdido, eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. Eles não esperaram o milagre acontecer para louvar. Eles louvaram até o milagre acontecer. E a Bíblia diz que, de repente, houve um terremoto tão forte que os alicerces da prisão tremeram, as portas se abriram e as correntes caíram, não apenas as deles, mas também de todos ao redor. Isso é o que o louvor faz. Ele quebra cadeias visíveis e invisíveis, destrava o impossível e cria liberdade, não só para você, mas para todos que estão conectados à sua vida. Quando você escolhe louvar em meio ao caos, você não apenas abre uma cela, você abre uma cadeia de suprimento celestial. É assim que o céu se move. O mesmo princípio vale para a provisão financeira e para todas as áreas da sua vida.
Se você quer ver Deus liberar abundância, comece a louvá-lo como se já tivesse recebido. Não espere o negócio prosperar. Não espere a conta encher. Comece a agradecer agora. Louve a Deus pela ideia, pela semente, pela oportunidade, mesmo antes da colheita aparecer. Porque quando você faz isso, não está apenas adorando. Você está puxando recursos do céu para a terra. O louvor abre portões, acelera promessas e destrava respostas que estavam presas pelo tempo e pela dúvida. Lembre-se, o louvor não é algo que você entrega apenas a Deus. É algo que Deus usa para entregar algo a você. Ele transforma louvor em provisão, transforma a adoração em avanço e transforma a fé em colheita. Deus não começa a te promover onde você já está confortável. Ele começa no pó, no lugar esquecido, no cenário improvável, porque é lá que o poder dele se manifesta com mais glória. O Salmo 113 nos lembra: ele levanta o pobre do pó e ergue o necessitado do montoeiro para fazê-lo assentar entre príncipes. Talvez hoje você ainda se sinta nesse pó, cansado, limitado, sem respostas. Mas não se engane, Deus está te levantando. E o louvor é a ponte que liga o seu hoje ao futuro que Ele já preparou. Então, não pare de louvar. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que ninguém veja, mesmo que as portas ainda estejam fechadas, continue. Porque o seu louvor hoje está preparando o seu trono de amanhã. Lembre-se disso. Deus é especialista em elevar pessoas de posições que parecem impossíveis. Ele promove do pó, não do palácio, porque o pó é o lugar onde o coração é testado. É ali que Deus molda o caráter, a humildade e a confiança. Se ele te promovesse direto do palácio, as pessoas poderiam dizer que foi por causa das tuas conexões, do teu diploma ou dos teus recursos. Mas quando ele te levanta do pó, de onde ninguém esperava nada, não sobra dúvida, foi Deus quem fez. O pó representa aqueles dias difíceis, o tempo da falência, da rejeição, da traição, da porta fechada. Representa o momento em que os sonhos parecem adiados e o coração se pergunta: será que ainda vai acontecer? Mas escute, o pó não é o fim. É o começo do propósito. Foi do pó que Deus formou Adão. Ou seja, Deus cria novas histórias com o mesmo material que o mundo descarta. Quando você está no pó, Deus está te formando. Ele está trabalhando em silêncio, te preparando para algo que ainda não se manifestou. Porque o sistema de promoção do céu não segue a lógica da terra. O mundo escolhe quem aparece, mas Deus escolhe quem é fiel quando ninguém está olhando. O mundo exige currículo, performance e visibilidade, mas Deus busca entrega, fidelidade e pureza de coração. Ele não precisa que você seja o mais famoso, ele precisa que você seja o mais disponível. Por isso, o treinamento de Deus começa em lugares de baixa visibilidade. O pó é a escola onde você aprende a servir sem ser visto, a louvar sem aplausos, a obedecer sem garantias. É nesse lugar que o Espírito Santo te ensina que ser anônimo não é ser esquecido, é ser preparado. Veja o exemplo de Davi. Enquanto seus irmãos estavam em destaque diante do profeta Samuel, Davi estava nos campos, cuidando de ovelhas, coberto de poeira e esquecido até pelo próprio pai. Mas foi exatamente ali, naquele lugar simples e solitário, que Deus encontrou um coração aprovado. O mesmo Davi que ninguém valorizou foi o que Deus escolheu para reinar sobre Israel. Isso nos mostra algo poderoso. Deus não promove talentos, Ele promove corações. Ele não está impressionado com aparência, nem com influência, nem com palco. Ele está procurando pessoas que o amem na obscuridade, que o adorem mesmo sem ver o cumprimento da promessa. Então, se neste dia você se sente no pó, esquecido, ignorado, atrasado, saiba, você está exatamente no lugar onde Deus começa as suas maiores obras.
O pó não é punição, é preparação. É o canteiro onde Deus planta o propósito, rega com lágrimas e faz florescer no tempo certo. E quando esse tempo chega, ninguém pode impedir, porque quem te viu no pó vai ter que reconhecer a glória de Deus no teu palácio. Neste momento, quero que você entenda algo poderoso. Os maiores encontros com Deus acontecem nos lugares mais improváveis. Foi lá, no campo, entre ovelhas e solidão, que Davi foi encontrado. Enquanto os outros estavam no palácio, buscando posição, ele estava no pasto, cuidando do que ninguém queria cuidar. Mas foi exatamente ali que Deus o viu. Foi naquele ambiente simples que o Senhor testou o coração de Davi, treinou suas mãos para a guerra e o preparou para o trono. O profeta foi enviado ao palácio, mas o óleo não fluiu sobre os que estavam em destaque. Ele fluiu sobre aquele que estava escondido. Porque Deus não unge aparência, Deus unge caráter. Enquanto Davi estava no pó, ele estava adorando. Enquanto esperava, ele estava servindo. Enquanto ninguém via, Deus estava observando. E quando chegou a hora, o mesmo Deus que o encontrou no campo o colocou sobre um reino. A lição é clara. Se você está passando por um tempo difícil hoje, não desanime. É justamente aí que Deus faz a sua melhor obra. Ele levanta reis do pó, constrói impérios das cinzas, transforma rejeitados em referências. Então, não despreze o lugar onde você está. O que parece um deserto pode ser o terreno fértil onde Deus está formando a sua autoridade. O que parece atraso é, na verdade, preparação. Comece a louvar a Deus pelo que Ele está fazendo debaixo da superfície. Mesmo que você ainda não veja, Ele está trabalhando. Mesmo que pareça silêncio, Ele está movendo peças. Porque quando Deus promove, ninguém pode rebaixar. E quando Ele decide te levantar do pó, você vai se sentar em mesas que o seu esforço jamais alcançaria. Mas entenda, Deus não libera a prosperidade apenas para o conforto. Ele libera para o propósito. Ele não te dá mais para inflar o ego, mas para expandir o reino. A prosperidade de Deus nunca é vaidosa, é estratégica. O dinheiro que vem das mãos do Senhor não é para obsessão material, mas para missão espiritual. Ele confia recursos a quem ele pode confiar corações, porque ele sabe, quem aprendeu a ser fiel no pó, saberá ser generoso no palácio. O Salmo 113 diz: Ele levanta o pobre do pó e ergue o necessitado do monturo para fazê-lo assentar entre príncipes. Perceba, essa colocação não é sobre status, é sobre designação. Quando Deus te dá mais, Ele não está apenas te respondendo, Ele está te posicionando. Cada porta que se abre, cada provisão que chega, cada promoção que acontece tem um propósito eterno. Deus te abençoa para que você abençoe outros. Ele te prospera para que você sustente as causas do reino. Ele te levanta para que a sua vida se torne um testemunho vivo do poder dele. Então, se hoje você sente que ainda está no pó, louve, porque é exatamente desse lugar que Deus ergue reinos, transforma destinos e escreve histórias que ninguém mais poderia escrever. E quando Ele fizer, será impossível negar. Foi o Senhor quem te levantou. Neste momento, quero abrir o seu entendimento para algo que transforma vidas. A razão pela qual muitas pessoas nunca alcançam a abundância sobrenatural é porque sua visão é pequena demais. Elas pedem apenas o suficiente para sobreviver, para pagar contas, para cuidar da família e acham que isso é fé. Mas Deus não se move por limitações, Ele se move por propósitos eternos. Deus não financia apenas desejos, Ele financia designações. Ele investe recursos no coração que está alinhado com o dele, porque o céu não responde a pedidos do tamanho do medo, e sim a orações do tamanho de um reino. Quando alguém ora dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu quero ser um canal,
quero sustentar ministérios, quero abençoar vidas, quero enviar a tua palavra mais longe. O céu presta atenção. Deus derrama abundância financeira sobre quem diz: Senhor, use-me como um vaso. Porque quando o dinheiro está conectado à missão, ele se multiplica. Mas quando está conectado apenas ao consumo, ele se esgota. Deus não te abençoa apenas para elevar o teu padrão de vida. Ele te abençoa para elevar o teu padrão de doação. A verdadeira prosperidade não é medida pelo quanto você acumula, mas pelo quanto você reparte. Jesus disse em Lucas 6,38: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Isso significa que o reino funciona na lei do transbordar. Quanto mais você entrega, mais espaço cria para receber. E quanto mais você abençoa, mais Deus confia nas tuas mãos. O céu não investe em acumuladores, investe em mordomos. Porque o mordomo entende, nada é dele, tudo é de Deus. Quando você muda a mentalidade de proprietário para mordomo, o céu começa a te enxergar de outra forma. Você deixa de ser apenas um recipiente da bênção e se torna um canal da provisão. E é por isso que pessoas generosas vivem milagres financeiros inexplicáveis. Porque Deus sabe que pode passar algo grande pelas mãos delas sem medo de que o ego bloqueie o fluxo. Então, neste momento, peça a Deus para te dar visão de reino. Não ore apenas por contas pagas, ore por vidas transformadas. Não ore apenas por uma casa, ore por lares restaurados. Não ore apenas por sustento, ore para sustentar causas eternas. Quando o seu propósito é abençoar, o céu nunca fecha as torneiras. E quando o seu coração está alinhado com o reino, Deus te prospera além do necessário, porque Ele sabe que pode confiar em você para fazer o que é eterno com o que é terreno. É nesse ponto que o fator financeiro começa a fluir de forma sobrenatural. Ele não para mais em você, ele passa através de você. Você deixa de ser apenas abençoado e se torna a resposta à oração de alguém. Você começa a financiar ministérios, construir escolas, abrir casas de acolhimento, cavar poços, apoiar missões e abençoar pessoas que talvez nunca possam te retribuir. Isso é a economia do reino, quando o dinheiro deixa de ser apenas um meio de sobrevivência e se transforma em uma ferramenta de transformação. E é exatamente aí que Deus começa a confiar em você com mais do que o suficiente. Pense no bom samaritano. Quando ele encontrou aquele homem caído na estrada, ferido e esquecido, ele não apenas sentiu compaixão, ele agiu. Ele usou o que tinha, óleo, vinho e dinheiro. Pagou por um quarto na hospedaria, cobriu os custos do tratamento e ainda prometeu voltar e pagar o restante. Isso é o reino em movimento. Isso é prosperidade com propósito. O bom samaritano não precisou abrir uma campanha nem esperar ajuda. Ele já tinha recursos à disposição porque vivia com propósito. Ele não possuía apenas um coração generoso, mas também as condições para manifestar essa generosidade. E é exatamente a esse nível que Deus quer te levar. O Senhor quer que a tua conta bancária se torne uma arma contra a injustiça, que a tua renda se torne uma ferramenta ministerial e que o teu negócio se torne um canal de bênção para o reino. O dinheiro que vem de Deus não é para ser acumulado, mas para curar, restaurar e multiplicar esperança. É para reconstruir famílias, discipular nações e financiar sonhos que nasceram no coração dele. Quando você faz da missão de Deus a sua motivação, Ele faz da provisão dele o seu testemunho. Você se torna um instrumento vivo da fidelidade divina. A abundância passa a te seguir não porque você busca riqueza, mas porque o reino te considera confiável para administrar riquezas com propósito. E quando você chega a esse lugar de entrega, algo muda. Você não pede mais apenas para receber, você pede para repartir. E o céu responde a esse tipo de fé. Porque quanto mais você se compromete com o propósito de Deus, mais Ele se compromete com a sua provisão.
E quanto mais você semeia no reino, mais ele multiplica o que está em suas mãos. Quando o dinheiro se torna parte do seu ministério, os milagres se tornam parte da sua rotina. Porque no reino de Deus, provisão e propósito andam de mãos dadas. O sistema de Deus nunca entra em crise, nunca declara falência e jamais atrasa um pagamento. O céu não depende da bolsa de valores, da economia global ou de políticas humanas. O reino opera por princípios eternos e não por estatísticas terrenas. A palavra nos lembra no Salmo 113, 4. O Senhor é excelente sobre todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Isso significa que Deus não está limitado por fronteiras, moedas ou governos. Ele é soberano sobre tudo. E quando você está conectado ao reino, você está ligado a uma fonte que nunca se esgota. Quando Deus decide abençoar você, Ele não checa o seu histórico financeiro, não consulta o banco, nem precisa de autorização humana. Ele é o dono de tudo, do ouro, da prata e de cada recurso existente neste mundo. Tudo o que existe pertence a Ele. Por isso, quando o Senhor coloca algo no seu coração, não olhe para o saldo da sua conta, olhe para o tamanho do seu Deus. Se Ele mandou você começar, Ele vai sustentar. Se Ele te chamou para construir, Ele vai prover. Você pode não ter o capital, mas tem o chamado. E no reino, o chamado vem antes da provisão. Deus não precisa de condições para agir. Ele cria condições onde há fé. É por isso que Ele pode mandar você abrir uma empresa sem ter investidores. É por isso que Ele pode enviar você para sustentar missões, mesmo quando o salário parece insuficiente. Porque o suprimento de Deus não flui com base em números, mas em obediência e confiança. A provisão celestial não depende de oportunidades. Ela segue aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus. Talvez você esteja em um tempo de escassez, olhando ao redor e se perguntando: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas escute, o sistema do reino não funciona como o sistema do mundo. Enquanto o mundo fala de crise, Deus fala de colheita. Enquanto o mundo fecha portas, o reino abre janelas. O suprimento do céu não vem por conexões humanas, mas sim por alinhamento espiritual. O reino não precisa de empréstimos, ele libera promessas. E as promessas de Deus nunca voltam vazias. Por isso, se tudo parece seco ao seu redor, não duvide. Pode ser que Deus esteja apenas testando a sua confiança. Porque é na terra seca que Ele faz brotar rios, e é quando tudo parece impossível que Ele mostra que o impossível é o território preferido do reino. Neste momento, quero que você compreenda algo essencial. Se você está alinhado com o céu, os recursos o encontrarão. Não importa o quão limitado pareça o seu entorno. Se Deus quiser te abençoar, Ele enviará a provisão de maneiras sobrenaturais. Assim como Ele enviou corvos para alimentar Elias no deserto, ou fez água brotar de uma rocha para saciar a sede do seu povo, Ele pode suprir o que você precisa do jeito que ninguém espera. Quando você se move pela fé, o céu apoia cada um dos seus passos. Não existe escassez para quem anda com propósito divino. Não há limites para quem segue a direção de Deus. O suprimento é sempre suficiente, sempre pontual, sempre transbordante. Um exemplo claro está na vida de Pedro. No episódio do imposto do templo, Jesus disse a ele para ir pescar. E o primeiro peixe que Pedro fisgou tinha uma moeda na boca, suficiente para pagar os impostos de ambos. Isso é provisão divina. Deus não apenas dá o necessário, Ele o dá de forma que fortaleça seu chamado e sua fé. Pescar não era apenas um trabalho para Pedro, era o território da sua obediência, aquilo que ele sabia fazer. E Deus usou exatamente isso, somando provisão sobrenatural àquilo que já estava em suas mãos. O ponto não é o peixe ou a moeda. O ponto é obedecer primeiro, confiar no chamado depois e não se prender à lógica humana.
Você não precisa descobrir de onde virá o dinheiro ou como a solução chegará. Você precisa descobrir se está no lugar onde Deus disse para estar. Se você estiver ali, o favor aparecerá. Se você estiver ali, os recursos fluirão. Se você estiver ali, as pessoas certas cruzarão o seu caminho. O sistema de Deus nunca entra em recessão. Ele não raciona milagres. Ele não dá bênçãos com atraso. Tudo flui no tempo perfeito. Tudo flui na medida certa. Tudo flui transbordando para aqueles que confiam no seu processo. Então, neste momento, abandone o medo da escassez. Pare de contar o que falta. Comece a contar as promessas de Deus. Porque quando você está obedecendo, mesmo sem entender o caminho completo, o suprimento divino nunca falha. Ele é suficiente. Ele é certo. Ele é sobrenatural. Pare de medir seus sonhos pelo seu salário. Pare de limitar a visão de Deus ao que cabe na sua conta bancária. Deus não trabalha segundo o padrão do mundo. Ele opera em um sistema que nunca falhou, que nunca atrasou, que sempre cumpre a promessa. O suprimento de Deus está pronto. Ele está apenas procurando alguém que esteja pronto para crer. Alguém que tenha fé suficiente para caminhar pelo invisível. E é justamente essa fé que ativa a provisão sobrenatural. Deus não abençoa apenas para melhorar o seu estilo de vida ou para satisfazer desejos pessoais. Ele o abençoa para expandir seu impacto, para que você se torne um canal de transformação na vida de outros. Para andar na verdadeira abundância do reino, você precisa mudar sua identidade. Pare de ser apenas consumidor. Comece a ser distribuidor. Consumidores estão focados no que podem receber. Distribuidores estão focados em o que podem liberar. E o céu está buscando pessoas que se tornem canais de bênção, não apenas recipientes de riqueza. A razão pela qual Deus deseja liberar tanto dinheiro em sua vida não é para você gastar com ego ou conforto. É para que você possa servir aos outros, alimentar a visão divina e financiar o que realmente importa para o reino. Quando você atua como distribuidor, o dinheiro não fica parado com você. Ele flui através de você, alcançando pessoas, causas e projetos que mudam histórias. Deus não procura pessoas interessadas apenas em enriquecer para si mesmas. Ele procura mordomos que entendam que a provisão segue um propósito. A bênção não é para ser guardada, mas usada. O dinheiro do céu funciona como um instrumento de justiça, generosidade e impacto eterno. No momento em que você declara, Senhor, faça de mim um canal para os seus recursos, algo poderoso acontece. Você alcança um nível de favor financeiro que vai além da necessidade pessoal. O suprimento não se limita, o favor não tem teto e a abundância começa a fluir não só para você, mas para toda a obra do reino que Deus quer realizar através de você. E quando você andar assim, em fidelidade e obediência, perceberá que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se distribui. Porque no reino, quanto mais você libera, mais Deus confia. Quanto mais você serve, mais Ele multiplica. E assim, você se torna não apenas abençoado, mas um canal de milagres e transformação para o mundo ao seu redor. Deus sabe que, quando Ele decide que algo deve chegar até você, não há força capaz de impedir. Distribuidores não entram em pânico diante de escassez, porque sua fonte não é a economia, o governo ou o mercado. Sua fonte é Deus. Eles não tomam decisões financeiras motivadas pelo medo ou pelo ego. Eles entendem que receberam recursos para cumprir uma missão e vivenciam o transbordamento de forma intencional, não por acaso. A distribuição do reino não é imprudência, é uma generosidade estratégica. É perguntar, Senhor, onde posso plantar essa semente para produzir resultados eternos? E não, o que posso comprar para parecer bem-sucedido? Um exemplo perfeito está em José, no Egito. Quando a fome se aproximava, José não pensou como consumidor. Ele não acumulou alimentos apenas para si ou para o faraó.
Ele construiu sistemas de armazenamento e distribuição, garantindo que não só o Egito, mas também as nações vizinhas pudessem sobreviver. José não se tornou rico apenas para si. Ele se tornou um centro de provisão estratégica em meio a uma crise global. O faraó lhe concedeu autoridade, porque ele tinha uma solução, não apenas um desejo ou ambição. A mordomia de José durante o tempo de fartura o preparou para ser a resposta durante o tempo de escassez. De prisioneiro, ele se tornou primeiro-ministro, responsável pelo bem-estar de toda uma nação. O mesmo princípio se aplica a você hoje. Se você só pensa em quanto pode gastar, está pensando pequeno demais. Mas se você começa a perguntar a Deus, quanto posso dar? Quantas vidas posso tocar? Quantos sonhos posso financiar? Então você está pensando como um distribuidor do reino. Distribuidores entendem que provisão e propósito caminham juntos. Eles sabem que cada recurso que passa por suas mãos tem potencial para gerar impacto eterno. Cada ato de generosidade estratégica planta sementes que florescerão muito além do que podem ver. Se você agir assim, não estará apenas vivendo para você mesmo, estará construindo sistemas de bênção, transformando crises em oportunidades e se tornando um instrumento de Deus para multiplicar esperança, alimento e recursos para muitos. Neste momento, reflita: você quer apenas receber ou deseja se tornar um canal de distribuição do reino como José? Porque o céu responde a esse tipo de fé. O céu abre caminhos onde parece não haver saída, e aqueles que se tornam distribuidores fiéis são elevados de maneira que ninguém poderia planejar, prontos para impactar gerações inteiras. Quando você começa a pensar como um distribuidor, algo extraordinário acontece. O céu começa a inundar sua vida com mais do que o suficiente. Porque Deus não financia a ganância, Ele financia a missão. Então prepare-se para ir além do pensamento limitado pelo salário. Prepare-se para viver em tal abundância que você não se perguntará mais como pagar suas contas. Ao invés disso, você se perguntará quantas vidas poderá abençoar com o que recebeu do céu. E é nesse ponto que você percebe: não é apenas rico, você é um canal de transformação. Confie nisso. Deus frequentemente realiza suas maiores obras quando ninguém está observando. Assim como nos ajuda, antes da promoção vem a visibilidade, e antes da visibilidade vem a obscuridade. Esses períodos ocultos não são perdas, são câmaras de preparação divina. Enquanto o mundo não vê, Deus trabalha. Ele usa a obscuridade para construir o seu caráter, moldar sua fé e fortalecer sua obediência. Ele quer saber se você é confiável com o peso da bênção antes de concedê-la publicamente. É por isso que muitos se frustram durante seus anos ocultos. Eles seguem corretamente, mas parecem estagnados. No sistema de Deus, o que parece atraso, muitas vezes é desenvolvimento silencioso. Obscuridade não é punição, é proteção. Deus te esconde para trabalhar em você sem a pressão do desempenho humano. Ele te ensina no lugar secreto, para que você se mantenha firme quando os holofotes se acenderem. Ele te amadurece nos bastidores, para que você não desmorone quando chegar à tribuna da vida. Todos querem ser vistos, mas nem todos estão dispostos a ser lapidados e preparados. Enquanto muitos buscam fama imediata, Deus busca almas confiáveis, corações disciplinados, mãos preparadas para administrar grandes bênçãos. Lembre-se, o que você faz no silêncio define o impacto que terá no público. O que você cultiva na obscuridade determina a solidez da sua colheita na visibilidade. Deus usa os bastidores para forjar líderes, distribuidores e transformadores do reino. Portanto, se você está em um período de espera, não desanime. Se parece que nada está acontecendo, continue servindo, adorando e agindo com fé. Porque cada passo fiel no silêncio, cada ato de obediência escondida, está preparando você para uma abundância que o mundo jamais imaginou. Quando Deus revelar, será tão grande que ninguém poderá duvidar. Foi Ele quem fez.
E você estará pronto, firme, maduro e confiável para administrar tudo o que ele confiou. E se Deus o promovesse antes de prepará-lo, o peso da visibilidade poderia esmagá-lo. É por isso que Davi é um exemplo tão poderoso de fidelidade e preparação. Antes mesmo de enfrentar Golias, antes mesmo de sonhar com uma coroa, Davi estava nos campos cuidando das ovelhas. Não foi esquecido por acaso. Ele estava escondido intencionalmente, sendo moldado e fortalecido para o que viria. Enquanto seus irmãos estavam na fila, esperando a aprovação do profeta Samuel, Davi compunha cânticos de adoração. Lutava contra leões e ursos e aprendia a liderar sem aplausos. Aquele período no pasto não era perda de tempo. Era treinamento. Era preparação divina para o palácio que viria depois. Se Davi tivesse pulado a obscuridade, jamais teria aprendido a administrar a autoridade com humildade. O óleo da unção não o encontrou na multidão, mas no silêncio, na dedicação e na fidelidade escondida. Naquele período, Davi construiu um coração que Deus podia confiar, um coração que adorava sem reconhecimento, um coração que servia sem pretensão, um coração que lutava pelos outros antes de lutar por um trono. Quando Deus viu essa fidelidade, ele soube que Davi conseguiria lidar com a visibilidade sem perder a humildade. Por isso, ele o ungiu em particular antes de posicioná-lo em público. O mesmo princípio se aplica a você hoje. Se você está em uma fase em que ninguém chama seu nome, em que seu trabalho passa despercebido, em que sua fidelidade parece não ser recompensada, não desista. Deus está construindo algo sólido em você. Ele está desenvolvendo um alicerce forte o suficiente para sustentar a bênção pela qual você tem orado. O que Ele está preparando requer integridade, sabedoria e resiliência, qualidades que só se desenvolvem no solo da obscuridade. Quando chegar a hora certa, Deus o tirará do esconderijo. Ele o elevará de maneiras que nenhuma mão humana poderia orquestrar. E quando esse momento chegar, você não estará apenas pronto para a bênção. A bênção estará pronta para você. Portanto, permaneça fiel onde você está. Sua estação oculta é uma estação sagrada. No reino de Deus, sua semente sempre controla seu suprimento. Esta é uma lei espiritual que se sobrepõe às circunstâncias naturais. O que você cultiva em silêncio garante colheita abundante quando Deus revelar. O sistema de Deus não responde à necessidade. Ele responde à semente. A necessidade pode mover pessoas, mas só a semente move o céu. Se você deseja acesso à provisão sobrenatural, precisa semear intencionalmente, com fé e propósito. O tamanho da sua colheita não depende do que você deseja, do que ora ou do quanto trabalha. Depende do que você planta. Gálatas 6:7 nos lembra: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Não é sobre o que você quer ou precisa, mas sobre o que você está disposto a liberar, em obediência. Muitas pessoas estão esperando por uma colheita que nunca plantaram. Elas oram por abundância, mas seguram firmemente o que têm. No reino de Deus, suas mãos precisam liberar antes que o céu possa responder. Semente é fé em ação. É a prova de que você confia em Deus como sua fonte. Quando você semeia, está dizendo: Senhor, eu creio que a tua economia é maior do que a minha. Eu confio no teu suprimento. Isso ativa a multiplicação divina. Deus não abençoa a ganância. Ele abençoa a fidelidade. A semente é a sua declaração de fé em movimento. E o mais incrível é que nunca se trata de quantidade. Não importa se você planta pouco ou muito, o que importa é obedecer e confiar. Cada semente é um investimento no céu. Cada ato de fidelidade é um alicerce para a colheita que Deus prometeu. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando parece que nada acontece, a semente está produzindo. Se você semear com fé, verá multiplicação além da lógica.
Deus fará o impossível acontecer, usando a sua obediência como ponto de partida. Então, neste momento, decida. Não deixe que a escassez dite suas ações. Não espere para dar apenas quando tiver suficiente. Comece a semear hoje, com generosidade, fé e propósito. Lembre-se, sua semente é a chave que abre os portões do céu. Ela move o favor, ativa a provisão, destranca recursos e coloca você no fluxo da economia divina. O que você planta agora, Deus transformará em uma colheita abundante que ninguém poderá ignorar. Obedeça, confie e veja o sobrenatural se manifestar na sua vida. A viúva que deu suas 2 moedas no templo nos ensinou algo poderoso. O valor da semente não é medido pelo tamanho, mas pelo sacrifício e pelo coração. Ela tinha pouco, mas deu com fé e disposição. E Jesus declarou que ela havia dado mais que os ricos, porque deu tudo o que tinha. Deus não mede sua generosidade pelo quanto você entrega. Ele mede pelo que você estava disposto a guardar para si mesmo. Generosidade verdadeira não tem a ver com riqueza, tem a ver com disposição, fé e obediência. É quando você entrega de coração, confiando que Deus fará multiplicar o que sai da sua mão. Outro exemplo impressionante está na história da viúva de Zerapate, em 1 Reis 17. Naquela época, uma grande fome assolava a terra. Todos estavam desesperados, morrendo de fome. A viúva tinha apenas farinha e azeite suficientes para preparar uma última refeição para si e seu filho antes da morte. Mas o profeta Elias apareceu e pediu que ela lhe desse uma parte primeiro. A situação parecia impossível. Como poderia uma mulher faminta doar sua última refeição? Mas o que Elias estava fazendo não era manipulação. Era uma oportunidade de ativar o suprimento sobrenatural de Deus. Ela obedeceu, deu sua semente, e a Bíblia nos diz que sua vasilha de farinha e seu jarro de azeite nunca se esgotaram durante toda a fome. A obediência da viúva abriu um fluxo contínuo de provisão, mesmo em meio à escassez. Essa lógica desafia a razão humana. Se ela tivesse guardado para si, teria sobrevivido apenas àquela refeição. Mas quando semeou, sua vida se tornou fonte de multiplicação. O que você dá com fé não desaparece. Sai da sua mão, mas retorna multiplicado. Semeadura abre portas para colheitas inesperadas, futuras e contínuas. Deus opera assim no reino. Cada ato de fé, cada sacrifício voluntário ativa suprimento sobrenatural. A semente que você entrega com disposição, mesmo pequena, se transforma em abundância que você não poderia planejar. Portanto, neste momento, reflita. O que você tem nas mãos que pode liberar hoje? A sua obediência agora pode abrir uma provisão que transformará não só a sua vida, mas a vida de muitos ao seu redor. Semeie com fé, semeie com sacrifício, porque no reino de Deus, a semente nunca retorna vazia. Ela volta multiplicada, trazendo provisão, favor e colheita contínua. Seu salário pode ser fixo, limitado, determinado pelo mundo, mas sua semente não tem teto. Ao liberar sua semente, você deixa de ser apenas um receptor de uma renda limitada e passa a entrar em um aumento ilimitado, um fluxo sobrenatural que só o céu pode operar. Você deixa de depender da economia humana e começa a participar do ecossistema divino de Deus, onde a provisão é abundante, fiel e sempre no tempo certo. Se você quer controlar o fluxo do suprimento em sua vida, pare de reter sua semente. Ela controla seu suprimento. O que você guarda limita a colheita. O que você semeia ativa a multiplicação. O Salmo 113 não é apenas poesia, é profecia. É uma declaração de reversão divina. Você está sendo elevado, do pó à honra, da pobreza à bênção, da necessidade à mordomia. Não por causa da sua luta ou do tamanho da sua fé, mas por causa da sua obediência, da sua fidelidade e do seu alinhamento com a vontade de Deus.
E aqui está a verdade poderosa. Deus honra quem semeia com fé, mesmo em meio à escassez. Ele multiplica o que você entrega com coração puro. Ele transforma pequenas sementes em colheitas que ninguém poderia calcular. Então, neste momento, decida. Não espere condições perfeitas, não espere a abundância chegar sozinha. Liberte sua semente, confie no suprimento do céu e veja a reversão, provisão e favor fluírem em sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração e acendeu fé em sua vida, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber mais mensagens que fortalecem sua fé e liberam a provisão do reino. Lembre-se, quando você semeia, Deus responde. Quando você obedece, o céu se abre. E quando você confia, a sua vida se torna um testemunho vivo de que no reino de Deus ninguém semeia em vão. Semeie hoje, receba amanhã, e testemunho sobrenatural se manifestando na sua vida.